A gente fala agora de pesquisa, né? Teve mais uma divulgada hoje e que vem no mesmo sentido de confirmar que o governo Lula está enfrentando talvez o seu pior momento aí diante de 3 mandatos, né? Pesquisa da Bola, da vez agora é a Genial Quest, feita entre 19 e 23 de fevereiro em 8 estados do país, e em todos os 8 a desaprovação ultrapassa os 50%. Um dos índices mais altos, inclusive, é aqui no Paraná, onde 68% dos entrevistados não aprovam a gestão do presidente Lula. Em dezembro, eram 53%. Veja só, agora 68%. As maiores taxas de desaprovação foram em São Paulo, com 70%, e em Goiás, com 69%. Um outro ponto levantado na pesquisa é em relação à condução da economia. Para 61% dos entrevistados paranaenses, a economia piorou nos últimos 12 meses, puxada principalmente pela inflação dos alimentos. 96% dos brasileiros, dos paranaenses, que foram ouvidos nessa pesquisa, afirmaram que perceberam um aumento nos preços dos alimentos nos últimos 12 meses. Para 66% dos entrevistados do Paraná, o governo está indo na direção errada. O levantamento também aponta a percepção do eleitor em relação ao grau de atenção que o governo dá a cada estado. Aqui no Paraná, 56% dizem que tem dado pouca atenção e 23% nenhuma atenção. Outros 11% acreditam que tem dado muita atenção ao Paraná e 10% não souberam ou não opinaram. E vale dizer que a pesquisa também levantou a intenção de votos para a presidência da República. No Paraná, apenas 29% dos entrevistados afirmam que conhecem e votariam em Lula, enquanto 50% dizem que votariam em Jair Bolsonaro. Pesquisa também levantou outros possíveis nomes para a presidência, como o do governador Ratinho Júnior. 76% dos entrevistados do Paraná disseram que conhecem e votariam nele. Inclusive, 39% dos entrevistados disseram que ele seria o nome mais indicado para concorrer contra Lula caso Bolsonaro siga inelegível. Bom, no Paraná foram ouvidos 1.104 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos. A pesquisa foi feita encomendada pelos investimentos dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses são os estados que foram ouvidos. Foi a Genial Investimentos que acabou solicitando a pesquisa e o nível de confiança é de 95%. É mais um levantamento que vem aí no sentido de demonstrar que o governo vai mal das pernas, né? E que às vezes é melhor reconhecer e tomar medidas do que negar o que é evidente, tampar o sol com a peneira. Uma reprovação na pesquisa anterior, na CNT de ontem, que chegava a 13 pontos em 3 meses, é um belo de um feito, digamos, você conseguir esse nível aí de reprovação. E agora, em 8 estados, e eu chamo a atenção para que estados do Nordeste que estão nesta conta, também você tem ali a consolidação dessa tragédia, né, dessa queda. O reflexo é uma explicação claríssima, custo de vida nas alturas, você tem também uma inação do governo. O governo dá um sinal que eu interpreto, Camila, como se fosse assim uma metodologia que não se renova, sabe? Não se reinventa. Tá lá nos anos 2000, nos anos 80, com uma questão do discurso de uma vida melhor, mas não entende que as pessoas já não compram mais a conversa apenas. O discurso é importante, mas ele só faz sentido quando ele acompanha a ação. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra tem a credibilidade aonde? E com o governo é a mesma coisa. Então, o governo Lula parece que congelou no tempo. Eles discursam sobre a questão dos benefícios, dos bolsas e tal, mas se você olhar isso hoje, já é tido como algo consolidado de direito da população. Se eu falar para você, olha que maravilha, aquele presidente, né? Ele nos deu um seguro-desemprego, ele nos deu uma carteira assinada, já é um direito seu, não adere mais essa questão de você ser grato eternamente. Colocar o pobre no orçamento, hoje isso. A questão do Bolsa Família, né? Um programa que inclusive foi alterado por outros governantes, foi ampliado
o valor desse benefício foi aumentado, ele já é também considerado uma garantia. Então, não é mais uma política pública a ser implementada ou mantida. Todo mundo entendeu como uma política pública permanente do país. E de direito, né? E é de direito. Que bom que o governo está fazendo isso porque era necessário e ponto. Não estou ganhando nada mais do que eu preciso com a realidade que eu enfrento. E ponto final. Né? Já é direito adquirido, basicamente. Essa é a leitura da questão. Então o governo fica com essa conversa, não se renova, não põe a economia nos trilhos, começa a sinalizar uma reforma onde só coloca PT por PT, né? Não dá espaço, eu não sei se os partidos também querem, para que você tenha ali uma composição de poderes, né, com outras forças políticas agindo, e isso parece um caminho para um resultado pouco efetivo e trágico para quem tenta a reeleição, Camila Andrade. Sem dúvidas, Rafa, é bastante complexa essa situação do governo. Lá em Brasília, essa análise ela é disseminada, de fato, de que o Lula 3 é um governo que só reedita programas que já eram conhecidos. Então é como se o Lula quisesse recomeçar aquele trabalho que foi feito num Brasil que vivia outra realidade. A sociedade era diferente, né? É só a gente olhar o que era a tecnologia naquela época e o que é a tecnologia nos tempos de hoje, a economia, o contexto global, né, geopolítico é a palavra correta aqui, mudou. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Para tentar trazer uma marca para esse governo, o que Lula fez? Criou 2 programas principais, que é justamente o Pé de Meia, esse benefício que você dá ali, bolsa, né, aos estudantes do ensino médio para tentar combater a evasão escolar, e também ampliou, tornou gratuito de fato os medicamentos que são oferecidos no farmácia popular. Ele, inclusive, mudou a estratégia de comunicação que o governo apontava ali como o problema para essa avaliação negativa da população, e foi à rede nacional para divulgar essa que ele chamou de dupla, que não é sertaneja, mas é tão popular quanto, né? Acontece, Rafa, que esses programas, por exemplo, o Pé de Meia, não está dentro do orçamento. E não é só a articulação política que fez com que a gente virasse o ano sem aprovação do orçamento e, terminando fevereiro, continuássemos sem. E tem um detalhe aqui, né, até que eu acho que é importante dizer. Aí o governo cria um Pé de Meia, dá um incentivo, mas ao mesmo tempo, a gente teve ali a previsão da inflação, foi registrada nesse programa ontem, né, de fevereiro, a maior aí desde 2016, veja quanto tempo, em que você tem um aumento do quê? Habitação, educação, água e energia elétrica. E alimentos. É no básico que as pessoas estão tendo aí esse peso. Então você dá um bolsa, mas você aumenta todo o resto. E é exatamente esse ponto que eu ia chegar. Para além de você não ter essa identificação, você entender uma marca para esse governo, você tem todo o contexto econômico, que é um dos fatores para esse orçamento ainda não ter sido aprovado, que dificulta muito, inclusive o espaço de manobra que o governo tem, porque você continua com uma inflação muito elevada. Se você olha para os últimos anos, Rafa, o salário mínimo real, ele teve um crescimento. Se você teve só o reajuste pela inflação nos últimos anos, você que ganha o salário mínimo, 2, 3, e teve ali o reajuste todo ano só pela inflação, seu salário cresceu um pouco mais de 30%. Sabe quanto é que cresceu o custo do supermercado, dos alimentos que são consumidos em casa, não um restaurante, bar, também nesse mesmo período? Mais de 50%. E aí, se você olha para o impacto para aquelas famílias mais pobres, que acabam gastando boa parte da renda com o supermercado, esse impacto é ainda maior. A fatia do seu salário que vai para supermercado, para compras básicas, ela aumentou muito. Por isso, mesmo quando você tem ali uma deflação, como aconteceu no começo do Lula 3, de alimentos, você não sente esse impacto. Agora, a tendência, o que a gente tem visto mesmo, é a alta seguida de alta do preço dos alimentos. Então, o brasileiro ele tem sentido isso muito na pele. E eu vou além, Rafa, para além dessa questão econômica, da inflação impactando realmente no bolso de todos os brasileiros, isso está bastante evidente, mesmo quando o número ali macro, né, diz que a gente está indo bem, você está sentindo no supermercado que a coisa está ficando cada vez mais pesada. Eu acho que o governo perdeu a conexão com boa parte da sua base eleitoral. Vou citar aqui as mulheres. A gente teve lá aquele problema por conta de uma fala polêmica dele. Eu acho que a principal questão é econômica, porque muitas mulheres são chefes de família e estão sentindo esse peso da inflação no bolso. Mas a própria reforma ministerial é um recado muito negativo para a base eleitoral. A gente está vendo um presidente que se elegeu com um discurso de que ampliaria a participação feminina dentro do governo,
atacando, vou usar essa palavra, não é a palavra correta, mas descredibilizando, não reconhecendo o trabalho, porque a retirada do cargo, eu acho que é não reconhecer o trabalho. Significa que você não fez um bom trabalho. Tá apontando a questão da saúde como grande problema. Mas a gente teve a ministra do Turismo, que tinha ali um capítulo à parte. Indicação do União Brasil. Mas a gente teve também outras mulheres que faziam parte do governo e que foram retiradas ali, trocadas por outros homens. Será que precisava ter toda essa fritura que a Anísia teve aí ao longo desses últimos dias? Esse é um ponto quando se fala que ele subiu a rampa, né, com o cachorro, com as mulheres, os índios, os negros, depois quando vai ver a composição do governo não ficou bem assim. Já para quem tem um olhar um pouco pragmático em relação a isso, vale dizer que o Ministério da Saúde é uma pasta muito desejada. Esporte também, Rafa. Tem que lembrar aqui do Ministério dos Esportes. E aí vale dizer o seguinte, né, em relação a isso. Existe uma avaliação que o Ministério da Saúde pouco entregou, né, nesse momento. E a Anísia tinha um perfil técnico, vamos dizer assim, não é política de carreira, né? Ela teve um papel da Fiocruz em relação ao período ali das vacinas, mas emprestou a credibilidade que tinha para dizer, veja, pela primeira vez a gente já teve políticos médicos, né? E só médicos, mas alguém da área da saúde que teve ali um papel de protagonismo. Foi a primeira mulher. Para trazer ali esse simbolismo à pasta, foi a primeira vez. Mas o que acontece? A fritura dela veio muito no sentido de que as políticas públicas, aos olhos da população, não vieram. Existiam críticas. E claro que realmente não vieram, tem que ter críticas, ok, as pastas não entregam. Mas se você perguntar para as pessoas hoje qual é o ponto mais sensível do governo, eu vou dizer que a minha aposta seria economia. E aí, se o critério, então, é a eficiência de entrega, por que é que você mexe numa pasta tão desejada em termos de recursos, protagonismo, proximidade com o presidente, como a saúde, e não vai lá resolver o que de fato é o grande problema, né? Fica na perfumaria, aspas, porque poderiam ter questões técnicas ali, questões de entrega a serem melhoradas? Sim, poderiam. Mas hoje, quando você olha para o país, aonde é que está a bucha? É na economia, na fazenda, né? A gente também tem a questão do Supremo Tribunal Federal, a indicação que foi feita ali na expectativa de que fosse uma mulher para substituir outra mulher, e isso não ocorreu. Então eu acho que tudo isso somado, Rafa, impacta sim nessa avaliação negativa que é feita do governo e do Lula. Primeiro que esse governo, apesar de ser um governo de frente ampla, ele é um governo majoritariamente petista, mas eu sempre desassocio a imagem do Lula da imagem do governo. E o que a gente está vendo nessa tendência de pesquisas é que o nome do Lula também está sendo muito mal avaliado. Então é um reflexo dessa combinação de fatores, de decisões que têm sido tomadas, que está impactando e impactando muito na vida dos brasileiros e, por consequência, nessa avaliação que é feita. Ao longo desse programa a gente fala um pouquinho mais sobre os paranaenses também, porque teve avaliação dos paranaenses, né, comprovando ali que aqui no Paraná a gente já sabe por outros levantamentos e pelo histórico também, o governo do PT não vai bem, mas quero falar rapidinho com os nossos ouvintes para pedir o quê? Para pedir like, né? Vamos pedir ali para nossa audiência colocar ali um joinha que não custa nada. Aqui. Exatamente, aqui a gente já está pedindo campanha, não é Lula nem Bolsonaro, aqui é o like que a gente quer que ganhe votos. Então, deixa lá a sua participação.